Agora, hora das notícias do esporte aqui no nosso SC no ar. Rodou. Eu não ouvi, você ouviu? O quê? A trilha? Não ouvi. Você em casa ouviu? Se não ouviu, não interessa. Ele chegou, rodou e ele chegou. Fábio Machado, muito bom dia. Muito bom dia, Márcia Dutra. Bom dia, galera do esporte. Bom dia, galera do futebol. Como é que foi o final de semana? Até achei que fosse uma pegadinha, né? Do Marquinho? Pra ver aqui eu dando aquele pulinho, salto triplo. Mas não foi nada disso. Olha, Márcia, as estreias foram boas, né? 2 vitórias, 2 empates. Poderiam ser melhores, mas nós vamos comentar daqui a pouco. Mas eu acho que, no geral, não sendo muito rigoroso, primeira rodada, 2 vitórias, 2 empates, ninguém perdeu. Então vamos avaliar como boa, assim, as estreias dos catarinenses, né, no Campeonato Brasileiro das séries A, B e C. Muito bem. A bola tá comigo? Toda sua. Então a bola tá comigo, eu mato ela no peito e vou pra cara do gol sem medo nenhum de ser feliz. E claro, é a hierarquia, né? A gente sempre começa com a Série A. Ano passado é a Chapecoense, esse ano é o Avaí. E o Avaí venceu na ressacada e largou muito bem no Brasileiro. Susan Rodrigues traz os detalhes. O Avaí recebeu o América Mineiro e venceu por 1-0. O time mineiro ficou com um jogador a menos no primeiro tempo, após falta de Marlon e Morato. O meia Ranielli chutou rasteiro sem chances para o goleiro Jailson e fez 1-0 para o Leão. O meia Matheus do Coelho foi expulso por falta em Bruno Cortez. Mas ficou assim, Avaí 1, América Mineiro 0. Bom, 2 observações sobre o Avaí, né? No final do primeiro tempo, o jogo estava 0-0 e a torcida que estava no estado da ressacada aplaudiu os jogadores indo para o vestiário. O que eles viram? Um Avaí diferente, um Avaí melhor aplicado, taticamente, com mais disposição. Muito diferente daquele time lá do campeonato. Então, os 22 dias de treinamento parece que deu efeito. Claro que o caminho é muito longo, mas é muito longe ainda. Mas vale, né? Sair com uma vitória abre um pouco, né, esse ânimo do torcedor e dá moral para o próprio elenco. Sobre o Ranielli, autor do gol, o melhor jogador da partida. Ele foi premiado, não pelo gol, mas que partidaço fez esse jogador, o Ranielli. Agora sim, vamos ver então a tabela de classificação da Série A. Gente, é a primeira rodada ainda, tá? Mas tá aqui. São Paulo, né, que goleou o Atlético Paranaense, é o primeiro, por causa do saldo de gols. Aí aqui são os vitoriosos. São Paulo, Curitiba, Corinthians, Atlético Mineiro, Ceará e Avaí. Bora, aqui são os que, né, enfim, perderam por mais saldo de gols. Botafogo, Internacional, Goiás e Atlético. Claro que é só a primeira rodada, mas nós temos a tradição de mostrar a tabela, para você ver a posição do seu clube. Tá certo? Então, Série A é isso aí. Só uma notinha da Série A. Atlético Paranaense já demitiu seu treinador, Alberto Valentim, não é. Ou seja, com apenas um jogo, já temos um treinador demitido no futebol brasileiro. Na Série B, 2 times catarinenses estrearam nesse final de semana. A Chapecoense vacilou na arena e empatou. Já o Brusque venceu. Vamos aos gols. Brusque e Guarani se enfrentaram na ressacada. O artilheiro Alexandro aproveitou a falha do zagueiro Leandro Castan e marcou o único gol da partida. Brusque 1, Guarani 0. A Chapecoense recebeu o Ituano e empatou em 1-1. Mário Sérgio cruzou e Ailon de cabeça fez para os visitantes. Derek chutou de primeira no canto esquerdo do goleiro e empatou para a Chape. Final de jogo na Arena Condá. Chapecoense 1, Ituano também 1. Rápidas observações. O Derek fez o gol para a Chapecoense, estava lá na Ucrânia, na guerra. Então ele é um refugiado de guerra, né? A Chapecoense pegou esse jogador, ele acabou salvando a Chapecoense ontem. Poderia ter vencido, não jogou bem, por isso que eu disse, poderia ter sido um melhor resultado para os catarinenses, a Chapecoense poderia ter largado com a vitória. E o Brusque, vocês viram, jogando na ressacada no campo do Avaí, é porque ele perdeu o mando de campo, naquele caso do racismo, do Celcinho contra o Londrina no ano passado. Boa estreia do Brusque na Série B. Vamos ver então a tabela da Série B com apenas uma rodada, mas é importante, né? O torcedor gosta de situar, então já vamos lá ao regulamento. Os 4 primeiros sobem para a Série A, os 4 últimos caem para a Série C.
Bahia, Londrina, Sport e Brusque. A Chapecoense com empate está encostadinha aqui, né? Sampaio Corrêa, Guarani, Náutico, Cruzeiro, aqui os derrotados, enfim. Mas muita coisa vai mudar nessa tabela, mas você vai acompanhar aqui rodada a rodada aqui no quadro Esporte Jornal SC no ar. Vamos para a Série C, na estreia do Figueirense, na terceira divisão do futebol brasileiro e do goleiro Wilson, no time titular, o Figueira empatou com o Volta Redonda. O Figueirense foi até o Rio de Janeiro encarar o Volta Redonda. O Figueira fez o primeiro gol com o meia John Clay, após falha do goleiro Dida. O alvinegro quase ampliou com um chutaço de Oberdan. Rafael Lucas marcou para o Voltaço e deixou tudo igual. Final, Volta Redonda 1, Figueirense também 1. O Figueirense fez um grande primeiro tempo, poderia ter vencido esse jogo, abriu o placar, teve chance de fazer o segundo. Só que aquele time que foi para o vestiário não voltou para a segunda etapa. O Figueirense viu o time do Volta Redonda dominar, empataram o jogo, ou seja, então pelo desequilíbrio do Figueirense entre o time da primeira etapa e o time da segunda etapa, o resultado de empate, que não é ruim, é um ponto conquistado fora de casa, acabou sendo justo. Mas é aquela história, ponto fora de casa vale se depois o Figueirense fizer o seu dever de casa, vencer no estádio Orlando Scarpelli. Vamos ver a tabela da Série C? Então tá aqui, ó, tabela da Série C. Então já aqui a gente já entende o regulamento. Os 8 primeiros, viu, Márcia Dutra, se classificam para a próxima fase, que é a fase do mata-mata. Então se o campeonato terminasse hoje, o Figueirense estariam classificados. Aí vão fazer 2 grupos de 4. E os 4 últimos caem para a Série D. Atlético, Confiança, Náutico e Ipiranga. Então a tabela está aqui e você vai se acostumar a acompanhar com ela em todas as rodadas. Tá certo, Márcia Dutra? Muito bem, tá dado seu recado. Você volta na quarta? Volto na quarta-feira, tá Muito bom? bem, Tá feito? ok. Então tá bom. Márcia Dutra, minha querida, galera do esporte, galera do futebol, uma super segunda-feira, uma ótima semana, sempre com aquele nosso compromisso. Paz, saúde e felicidade. É tudo que a gente precisa, coisa Com boa. certeza. Obrigada. Ótima semana. Na quarta eu tô te esperando. Combinado? Foi. Vamos lá.